Vou começar agora a falar da segunda aula, né? Segunda aula começou, acho que motricidade. Vou dar só um pouquinho do caminho, só um pouquinho da fisiologia, para não encher muito o saco. Você tem um córtex pré-frontal, ele tem a capacidade de fazer aquele processamento das áreas para você movimentar. Tipo, aqui começa a boca, depois vai subindo, cada uma tem sua função. É aquela figurinha do homúnculos. Quem nunca viu, depois dá uma olhada no gaito. Depois vem aqui, tudo se converge para um local que isso aqui se chama cápsula interna. Da cápsula interna vai descendo as fibras, passa mesencéfalo, ponte e bulbo. Aqui vai começar a ocorrer o que se chama de degustação das pirâmides, no bulbo. Aí desce um pouquinho aqui, e a maioria dos emaranhados de fio vai para outro local. Por isso que a parte esquerda controla a área direita e tal, por assim vai. Daqui até a saída pela medula, a gente caracteriza isso aqui tudo, esse trajeto como o primeiro neurônio. E quando sai na medula, tem a sinapse, né? Esse aqui é o desenhozinho de uma sinapse. Daqui até a inervação no músculo, a gente vai caracterizar como segundo neurônio. Primeiro e segundo, ok? Esse aqui é um caminhozinho só para vocês terem uma noção. Aí agora a gente vai começar a entrar um pouco na parte motora, como que a gente vai fazer o exame físico, a gente vai seguir esse caminho. Vamos lá. Quando você tem um problema, seja ele no primeiro ou no segundo neurônio motor, você vai ter perda de força. Por quê? Você depende toda essa trajetória aqui para você ter a motricidade. Se tiver qualquer erro nisso aqui, você vai ter perda de força. Perda de força isolada não te dá nada. Você não consegue caracterizar a perda de força como síndrome do primeiro neurônio motor e síndrome do segundo neurônio motor. Isso não te dá nada. Ou seja, para você conseguir caracterizar, você vai ter que ter um pouco mais da caracterização da força. Você tem que tirar um pouco mais do paciente. Aí você vai avaliar tônus, coordenação motora. A gente vai avaliando outros aspectos para que entre nisso aqui para que você consiga fechar um diagnóstico de uma síndrome, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho de força agora. Por exemplo, a força tem, para você caracterizar o paciente em um paciente que tem uma plegia é tipo quase, é como se fosse ausência de movimento, tá? Por exemplo, você chega pro cara e fala assim, levanta a perna. O cara, tipo, ele falou, tô levantando, mas tipo, você olha a perna dele, tá parada. Tu não vê esboço nenhum, você não vê nada. Esse é um grau 0. Ok? Agora você pegou e você viu, pô, o músculo do cara contraiu, mas ele não tá conseguindo levantar. Isso é caracterizado como grau 1. Ambos esses graus é caracterizado como plegia. O 2, 3 e 4 são usados como paresia. Ok? Não pode confundir isso, paresia com parestesia. Ok? Paresia é perda de força. Ok? Plegia é ausência. E parestesia é sensação de formigamento. Não pode confundir essas três bagulho aí, não. Agora, para a gente classificar entre esses graus, a gente vai falar o seguinte: o paciente tem esboço, movimento e levantou um pouquinho a perna, mas não conseguiu sustentar, ou seja, a gravidade, ele não conseguiu sustentar a gravidade. Então, a gente vai caracterizar como grau 2 essa força. Agora, o paciente consegue levantar o braço e consegue sustentar ele. Ou seja, ele levanta e consegue ficar sob a gravidade. Mas você pega e bota um pouquinho de peso em cima, o paciente arreia. Então, isso é caracterizado com grau 3. Agora, o paciente levantou, sustentou a força da gravidade, você pegou e fez um pouquinho de força sobre aquilo, e sobre o membro do paciente.
e ele aguentou, é o grau 4. Mas agora você fez um pouquinho mais de força, aí o grau 5. Não, desculpa, o grau... volta. Você fez um pouquinho mais de força e o paciente não sustentou o grau 4, tá? Ele não sustenta uma força um pouquinho mais forte. Agora o grau 5, você pegou, o paciente consegue sustentar a gravidade, você fez um pouquinho de força, ele conseguiu, fez um pouco mais de força e ele conseguiu ainda sustentar grau 5, é o normal. Grau 4, paciente, voltando. Acho que não deixei bem claro. O grau 4, o paciente sustenta a gravidade, sustenta um pouco de força, mas não sustenta mais um pouquinho de força ainda, entendeu? Você faz um pouco de força, o paciente sustenta. Você faz mais força, o paciente já não sustenta, entendeu? Agora a gente vai para a coordenação motora. Então, isso daqui você já pode botar aqui assim, ó, tipo, síndrome do primeiro minuto e síndrome do segundo. São duas características, perda de força. Perda de força. Tá? Mas lembrando, perda de força isolada não te dá nada. Agora, isso daqui é a coordenação motora. Coordenação motora, a gente vai fazer as manobras que são... tipo, voltar só um pouquinho aqui para força, você tem as manobras deficitárias, tá? Que é Mingazini e Barré. Mingazini e Barré são para poder avaliar a força do paciente. Se eu botar o paciente nas posições lá, só dá uma olhadinha. O paciente vai esticar os dois braços, vai ficar com a palma da mão virada para cima, para poder deixar um pouquinho mais sucinto o teste. Se o paciente virar um pouquinho a palma da mão ou se descer um pouco o braço, é caracterizado como perda de força. Pela manobra de Mingazini, tá? E esse tempo vai de 1 a 2 minutos. O paciente vai conseguir sustentar isso. Se não conseguir sustentar até uns 2 minutos, né? O paciente ele é caracterizado por uma perda de força, uma paresia. Agora voltando aqui para coordenação motora. Motor, por exemplo, sempre esse exemplo, tipo, o carro, você tem que saber o quanto de força você coloca nesse carro. Por exemplo, você foi para a concessionária, pegou um carro novo, aí, porra, é um carro, você está acostumado a dirigir um upzinho, aí agora tu vai lá, pega um Civic 3.0 turbo, motherfucker. Aí, tipo, pega um carro brabão, mas você vai, tipo, apertar o freio, porra, parece que tu voou com a cabeça no meio do volante. Você fala, porra, freio, filho da puta. Então você tá meio que aprendendo quanto de força você precisa colocar em cada pedal. Quanto você precisa botar de força para poder acelerar, quanta força precisa poder frear. Então isso você tá aprendendo um pouquinho do carro. Ou seja, você tá coordenando o quanto de força precisa fazer para você determinar aquilo, entendeu? Então, o primeiro 1 km com o carro é a parte mais difícil, por causa disso aqui que eu falei, entendeu? Então, quem coordena isso é o cerebelo. Então, basicamente, todos os sintomas que eu vou falar daqui pra frente é de síndrome cerebelar. Então, vocês já vão anotando um papelzinho para saberem como que acontece isso aí. Então, como eu expliquei, para você saber coordenar a quantidade de força que precisa fazer para isso, quem te dá isso é o cerebelo, juntamente com o músculo, que eles ficam conectados. Como se tivesse o cerebelo estivesse aqui, a partezinha dele estivesse conectada aqui pro lado direito, tá? Não é invertido não, direito do cerebelo, lado direito do cerebelo controla o lado direito do corpo, da coordenação do lado direito do corpo. Aí tem uma comunicação que fica entre o tendão muscular, entre o fuso muscular e o cerebelo. E ele vai dosando a força que você precisa fazer nisso aqui. Depois de um tempo, você já não precisa dosar, você já sabe o quanto de força tem que colocar e tal. Aí você já aprendeu já o que você precisa fazer. Então, nisso, o cérebro já sabe, eu vou botar isso aqui de força, mas no início do movimento,
quem dá essa característica é o cerebelo. A mesma coisa andar de bicicleta. Andar de bicicleta, no início você tem dificuldade, depois que você pegou a coordenação motora para fazer aquilo, vai fluir naturalmente. Você não precisa mais cerebelo para fazer aquilo. Agora, a gente vai avaliar a metria. Para você botar o dedo no narizinho aqui do paciente, dedo no nariz, né? E o que o paciente precisa fazer? Botou o dedo no nariz, dedo no nariz, dedo no nariz. O que você está tentando medir nisso? A metria, ok? A metria, a capacidade de acertar um alvo. Dedo, nariz, dedo, calcanhar, joelho. Tudo está testando a metria do paciente. Então, se você tem um problema de alteração quanto à metria, que é a capacidade de acertar um alvo, você vai ter uma dismetria, você vai ter falta de coordenação, que é a característica da síndrome cerebelar. A diadococinesia é a capacidade de realizar movimentos rápidos e alternados. Você vai pedir para o paciente bater com a palma da mão na coxa e com o dorso da mão. Você tem que fazer esse movimento rápido. Se o paciente não consegue realizar, ele tem uma disdiadococinesia. Como ele não tem um problema no cerebelo, ele vai ter um andar arrastado e uma fala ébria. Fala andar arrastado e uma fala também arrastada. Essa marcha arrastada é chamada de marcha táxica. Essa fala arrastada também é falada como fala ébria, fala de bêbado, ok? E tem o dissinergismo de tronco, ok? O dissinergismo de tronco, a gente vai avaliar, por exemplo, tudo que eu falei até agora, a metria, a gente estava vendo que o cerebelo é basicamente 3 partes, tá? As 2 pontas, vou desproporcionar aqui, as 2 pontas, o lado direito, controla o lado direito, o lado esquerdo, controla o lado esquerdo, mas só que a gente fala assim, membros, isso aqui são membros superiores e membros inferiores, né? Então, o vérnix cerebelar, ele controla o tronco. Então, quando a gente fala sinergismo de tronco, um paciente, como que a gente vai testar o sinergismo do tronco? Como que a gente vai testar o vérnix cerebelar? Vai pedir para o paciente levantar da cama, se eu botar ele deitado, vai pedir para ele levantar da cama sem colocar os braços para auxiliar. Ele tem que conseguir levantar sem utilizar os braços. Aí você vai testar a função do vérnix cerebelar. O paciente conseguiu levantar, tudo certo. Não conseguiu, ele vai ter uma alteração no vérnix cerebelar, tá? Aqui, o que ficou faltando aqui foi só o tremor de movimento. Porque é o que eu disse, tipo, você tá testando quantas dosagens de força você tem que fazer e tal. Seja no pedal da bicicleta, seja aqui, ou seja, sei lá, pegando uma água para você beber. Você tem que dosar a força que você precisa fazer. Nisso você tem que dosar a força, dosar o movimento. Tudo que faz isso é o cerebelo. Mas só que tem uma falha entre a comunicação entre o fuso muscular e o cerebelo. Tem uma falha nessa comunicação, fica atrapalhado. Então o paciente começa a ter um tremor de ação, ok? Diferente do tremor da síndrome extrapiramidal, que é um tremor de repouso. Então isso aqui já vai te ajudar já quando se fala de síndrome extrapiramidal, você já bota aqui um tremor de repouso. Enquanto na síndrome cerebelar é um tremor de movimento, de ação, ok? Agora a gente vai avaliar tônus muscular. Agora a gente avaliando o tônus muscular, o tônus pode estar aumentado, que é a hipertonia, e pode estar diminuído, que é a hipotonia. A hipertonia é caracterizada por 2 tipos, a espástica e a plástica. A espástica é o sinal do canivete, né? Primeiro você tem uma diminuição no início do movimento, você tem que fazer uma certa força nesse canivete. Depois ele abre naturalmente, né? Então, esse aqui é o sinal do canivete. Eu tenho uma hipertonia
no início do movimento, depois ela some. Agora, a plástica é diferente. Vamos lá. Diferente do sinal do canivete, isso tinha uma restrição no início, depois vinha normalmente, ok? Essa daqui vai ser uma rigidez em cano de chumbo, vai ser uma rigidez durante todo o movimento, ok? Enquanto você está realizando o movimento no paciente, ele vai ter essa restrição de movimento. Então, era como se você estivesse mexendo uma catraca. Por exemplo, você vai botar a mão no paciente, vai fazer o movimento para fazer o sinal da catraca, né? Aí, isso vai aparecer para você, porque você vai mexer no braço dele, o braço, ou a articulação do punho, você vai sentir uma rigidez durante todo o movimento. Diferente da espástica, que seria tipo, os músculos flexores, né? Faz a flexor e você tenta mexer essa mão. No início do movimento você tem uma dificuldade, depois ela vai tranquilo. Diferente da plástica, você tem no início do movimento, você vai mexendo, durante todo o movimento vai tendo. Entendeu? Agora você tem. Agora eu vou explicar um pouquinho isso daqui. Melhor. Como que a gente faz isso? Quem modula o tônus é o primeiro neurônio motor. Quem fala assim, ó, você vai fazer essa força para realizar esse tal movimento. Esse daqui é toda essa parte do primeiro neurônio que eu tinha comentado aqui. Tudo isso aqui modula. Quem executa, ok? Quem é o general é esse cara aqui. Quem é o soldado é esse cara aqui. Ele só faz o que esse aqui tá mandando, ok? Então, quando pede para ele realizar um movimento ou manter um tônus, o que vai acontecer? O tônus, como é que vai ocorrer aqui? O tônus é um... O que é o tônus primeiro? O tônus é um pouquinho de contração que você tem durante qualquer movimento. Por exemplo, você está parado aqui. Você tem sempre um pouquinho de tônus para poder facilitar. Pô, eu quero levantar o meu braço. É mais fácil levantar meu braço com um pouquinho de contração ou sem zero de contração, logicamente com um pouquinho. Facilita o início do movimento, não é? Então, ó, você pegou essa referência. Então, quem controla é esse cara aqui. Quem faz o movimento é esse cara aqui, ok? O que vai acontecer quando esse cara aqui não estiver existindo? O que acontece na AVC é isso. Esse cara aqui, ele perde o controle, não tem nada. Essa fibra aqui, se for morreu aqui no cérebro, essa fibra aqui não existe. Ou seja, esse cara aqui, ele não tem quem controle ele. Ou seja, ele vai fazer tudo. Ou seja, vai fazer um hipertônus. Então, o síndrome piramidal vai ter como característica o quê? Ou síndrome do primeiro neurônio motor vai ter como característica o quê? Essa hipertonia, ok? Qual hipertonia? A espástica. Quando a gente fala da outra agora, quando a gente vai falar de síndrome extrapiramidal, que é hipertonia plástica, é como se tivesse um erro aqui. Ele fica modulando, ele tem a função de modular, né? E esse cara aqui comanda, esse cara aqui faz, ele executa. Esse aqui comanda, esse aqui executa. Quando esse cara é como se estivesse direto mandando umas sinapsezinhas, ok? Fica mandando sinapsezinha porque tem um erro no ventrículo. A síndrome extrapiramidal é isso. Os ventrículos cerebrais ficam desordenados. Como se estivesse mandando vários movimentos para poder fazer vários movimentos por tempo. Como se estivesse excitando a fibra direto. Então, vai excitando a fibra e ela vai... E é essa fibra que vai respondendo ao estímulo. Então, é como se estivesse direto falando, ó, contrai. Por isso que, quando você tenta mover o braço do paciente, vai ter rigidez durante todo o movimento. Entendeu? O hipotônus é um problema de segundo neurônio motor. Você lembra que é o cara que executa. Se o cara não executa, ele está fraco, ele vai executar em menos proporção. O que é esse executar esse tônus em menos proporção? É a hipotonicidade.
Agora a gente vem para o último, que é o reflexo. O reflexo, a gente tem o profundo e a gente tem o superficial. Por profundo, a gente vai caracterizar o quê? A hipo e a hiperreflexia, né? O que acontece? É o mesmo esquema daqui de cima. Esse cara aqui controla o tônus, que controla o tônus é o mesmo cara que controla a quantidade de reflexo. Esse cara que executa o tônus é o cara que executa o reflexo. Ou seja, quem controla é o primeiro neurônio motor, quem executa é o segundo, né? Então, vai ser o primeiro, ele vai ter a função de quê? De produzir, de modular, né? Então, se eu não tenho quem controla o cara, quando a gente fala de primeiro, o que vai ocorrer? Síndrome do primeiro neurônio motor vai ocorrer uma hiperreflexia, não é? Por quê? Não tem quem controla, o segundo faz demais, né? O segundo tá bom, o segundo vai fazer demais. Então manda o feixe, quando retorna, não tem esse cara para controlar, vai fazer muito tônus. Vai fazer muito reflexo. Vou fazer muito reflexo, pode apresentar uma coisa chamada clonus, que é como se eu estivesse citando diretamente a fibra, direto a fibra. Aí vai fazendo, mexe o pé, né? Vai mexer o pé assim, pum, mexer um pouquinho. Depois vai ficar excitando, vai ser um intermitente, entendeu? Agora, síndrome de segundo vai causar uma hiporreflexia. Porque o cara que modula é esse aqui. Quando vem o reflexo, ele fala, você vai fazer essa quantidade de reflexo. Mas o segundo está doente, uma polineuropatia diabética, por exemplo. Então, quando ele for executar o reflexo, ele vai executar em menos proporção. Então, essa é uma síndrome de segundo neurônio motor, ok? E também tem uma coisa de segundo neurônio motor também, que é a miofasciculação, que é tipo do nada, o músculo dança, o músculo contrai. Isso é um problema de segundo neurônio motor. É como se tivesse um problema de excitação. Ele, assim, é meio difícil conseguir explicar isso tecnicamente, então vou dar uma coisa para vocês conseguirem decorar. É como se, o neurônio é como se fosse um feixe cheio de fios, né? Esse fio, ele tá com um curtozinho aqui. Mas é como se tivesse, do nada, isso aqui excitasse esse fio. Aí excita esse fio, ele vai e mexe o pé, ok? Mexe o pé ou contrai um músculo isolado. Então, isso acontece com uma coisa chamada miofasciculação. Aí você grava isso aí, que isso aí também é sintoma de segundo. Aí, nisso que eu fui falando, vocês já notam, tipo, síndrome cerebelar, de diadococinesia, de geometria, por aí vai. Entendeu? Vai só, tipo, anotando o que eu fui falando.